menores da 31. Então, hoje em matemática, nós vamos usar o livro didático nas páginas 52 até a 56, tá? Na página 52, está falando para nós assim: será que é do mesmo tamanho? Então, diz assim: a pintura é do artista brasileiro Luiz Sassilotto, chamada Concreção 6048. Então, aqui a gente tem uma imagem, ó, uma pintura do artista, tá bem? E aí fala para nós que o Luiz faz várias obras chamadas concreção, que são seguidas de um número composto de 4 algarismos. Os primeiros 2 algarismos apresentam um ano e os 2 últimos a sequência de execução das obras, tá? Então, aqui a obra dele, ó, com várias imagens, né, geométricas. Então, diz assim: você reparou que o pintor usou somente figuras geométricas nessa obra? Então, aquilo que a tia acabou de falar para vocês, né, que ele usa várias figuras geométricas para formar a obra de arte dele, tá? Aí diz assim: em que ano o artista fez a obra? Então, você tem que olhar lá embaixo, onde tem ali as características da obra, né? O nome do autor, a cidade e tudo mais, para ver em que ano que ele realizou essa obra. Depois, quais são as figuras geométricas que você reconhece nela? Então, vocês vão analisar aqui, ó, e vão me dizer todas as figuras geométricas que vocês vão encontrar nesta imagem, tá? Se você fosse reproduzir a pintura, precisaria de uma régua? Então, se vocês fossem fazer esta pintura, tá? Desenhar ela numa folha, vocês iam precisar de régua para desenhá-la? Aí vocês respondam, pessoal, essa resposta, tá? Depois, na página 53, diz assim, ó: na obra Concreção 6048, Sassilotto utilizou figuras formadas somente por linhas retas. Figuras como essas são chamadas de polígonos. Então, vamos ver o que significa um polígono. É uma figura fechada que tem apenas linhas retas no seu contorno. Essas linhas não se cruzam, tá? Então, ele está formando imagens a partir destas linhas retas, ok? As figuras fechadas são aquelas que o contorno começa e acaba no mesmo ponto, tá? Então, aqui, ó, são todas linhas retas e a gente não vê, na realidade, um começo e um fim, né? Porque elas são retinhas e completinhas, fechadinhas, tá certo? Depois, aqui fala para nós: destaque do material de apoio, os polígonos A, B e C. Então, a gente vai lá no material de apoio, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai lá no material de apoio, na parte de matemática, e aí a gente tem os polígonos, ó, A, B e C. Então, esses daqui que vocês devem retirar, tá certo? E aí diz assim, ó: conte os lados de cada polígono. Então, vocês vão retirar aqueles polígonos lá do material de apoio para fazer essa atividade, tá? Peraí que a tia caiu aqui os clipezinhos que a tia botou para esconder a resposta. Então, aí o que vocês vão fazer? Oxi. Vocês vão, ó, contar os lados de cada polígono e completar aqui, tá? Então, diz assim, ó: polígono A, B e C. Número de lados. Então, vocês vão colocar quantos lados tem o A, quantos lados tem o B e quantos lados tem o C. E aqui o nome do polígono, ó, o C já diz aqui, ó, pentágono. Então, aqui vocês vão dizer qual é o desenho, né? Qual é a figura geométrica lá que foi utilizada para fazer esse desenho, esse polígono, tá? Depois, aqui embaixo diz assim, ó:
sobreponha cada polígono às figuras da obra. Então, vocês vão pegar esses polígonos que vocês tiraram do material de apoio e vão ir encaixando eles aqui para ver onde eles vão ficar direitinhos, bonitinhos, tá? Depois que vocês encaixarem o A em todos, o B em todos, o C em todos e ver em qual cada um se encaixa, vocês vão responder essas atividades aqui, ó. Escreva o número das figuras que tem o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, da figura A, lá do material de apoio, quais são os números daqui que são idênticos, o desenho é idêntico à figura A, tá? Depois, a figura B, quais os daqui são idênticos à figura B? Vamos colocar os valores, os números, tá? A mesma coisa na figura C. Quais desenhos daqui se encaixam, a figura C se encaixa perfeitamente, tá? E aí, vão colocar aqui os números, tá certo? Aí, a gente vai lá pra página 54. Só um pouquinho que a tia... não tem nada aqui pra marcar. Então, diz assim, ó. Veja, colocamos uma malha quadriculada sobre a imagem da pintura para descobrir qual é o espaço que cada figura ocupa na tela. Ou seja, queremos saber a área de uma figura. Os quadradinhos vão servir como unidade de medida da área, tá? Então, cada quadradinho desses tem um tamanho que vai mostrar a medida de cada uma dessas imagens que ele utilizou para montar a sua obra de arte. Então, diz assim, qual é a área do triângulo bege? Tá? Então, qual a área que o triângulo bege possui, tá? Então, diz assim, para responder essa pergunta, contamos quantos quadradinhos formam cada figura. Acompanhe passo a passo. Então, aqui, ó, ela pegou olhando somente para o triângulo bege, ó, olha aqui o triângulo bege, tá certo? Primeiro, contamos quantos quadradinhos inteiros há, ó. Então, tem 2 quadradinhos inteiros, estão vendo? Ó, aí diz assim, ó, verificamos que há somente um quadrado inteiro. Desculpa, não é um só, ó. Esse aqui tá pintadinho um pedaço. Então, a gente verificou que só tem um quadradinho inteiro e os outros são pedaços, né? Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui. Depois, juntamos os pedaços dos quadrinhos beges para formar outros quadrados inteiros. Então, este pedacinho aqui, ó, cabe perfeitamente nessa partezinha aqui. Então, aqui, ó, a gente vai passar este pedacinho para cá para formar um inteiro, ó. E aí, diz assim, ó, podemos deslocar para cima o pedacinho triangular bege, destacado em verde, e conseguimos completar outro quadradinho, ó. Foi isso que ele fez. Aí, agora já temos 2 quadradinhos inteiros, ó. Estão vendo? Ó. Fazemos um X na parte que vamos retirar e colorimos a lápis de cor bege a parte igual que retiramos. Então, aqui, ó, aquilo ali que ele fez, ó, anteriormente, pegou esta partezinha e colocou aqui. Aí, ele fez um xizinho aqui nessa parte, que essa parte não existe mais, porque ele tá pintando aqui, ó, pra saber o tamanho do triângulo, tá? E aí, fica assim, ó, 2 quadrados inteiros. Estão vendo? Bom, depois, contornamos o pedacinho lá embaixo com um lápis de cor verde na forma de trapézio, pois ele se encaixa perfeitamente no quadradinho de cima. Marcamos com um X na parte retirada e pintamos de bege a parte de bege a mesma área. Então, aqui, ó, ele fez a mesma coisa, ó. Aquele pedaço de quadrado, aquela metade de quadrado que tinha aqui embaixo, ele excluiu ela e pintou aqui em cima para formar outro quadrado, ó. Pra gente saber quantos quadrados formam um triângulo, ó. Estão vendo? Depois, na 3, ó. Por último, contamos os quadrados e percebemos que a área do triângulo bege é igual a 3 quadradinhos, ó. Tá? Então, aqui tá o triângulo. A gente pegou essa partezinha e trouxe pra cá, e esta partezinha e trouxe pra cá, pra gente conseguir calcular direitinho a área dele, tá? Então, eles formam, pra gente fazer um triângulo, a gente precisa de 3 quadradinhos inteiros, tá?
claro que para formar o desenho do triângulo, a gente tem que utilizar esse pedaço daqui aqui e este pedacinho aqui, tá bem? Bom, depois aqui diz assim, ó. Use o mesmo processo indicando na seção seguindo pistas, tá? Indicado na seção seguindo pistas com um lápis preto, faça setas indicando para onde os pedacinhos vão ser deslocados e com lápis rosa complete os quadradinhos. Então, aqui tem um desenho, ó, estão vendo? E a gente precisa saber de quantos quadrados esse trapézio rosa, ele é formado. Então, a gente vai pegar partes desse trapézio e vai fechar os quadradinhos, ó. Aqui a tia até vai mostrar pra vocês o desenho, como é que fica, tá? Então, ele vai pegar este pedaço aqui de quadradinho, vai colocar lá pra fechar o quadrado. Então, vocês vão fazer uma setinha daqui pra cá e pintar aqui de rosa. Vamos pegar este pedacinho daqui e trazer pra cá e pintar de rosa. E a mesma coisa aqui, ó. Este pedaço daqui vem pra cá, pintamos de rosa. E este pedaço daqui vem pra cá e pintamos de rosa. E aí, a gente anula essas metadezinhas, esses pedacinhos de quadrado. E aí, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados. E aí, a gente coloca aqui quantos quadrados é necessário para formar este trapézio rosa, tá? Então, esses pedacinhos aqui a gente vai juntando para completar os quadradinhos, para saber o total de quadrados necessários para formar essa imagem, tá? Depois, na página 56, é isso que a gente tem que fazer, tá? Peraí que a tia vai esconder aqui as respostas. Que aí, vocês vão ter que fazer essas duas sozinhas, tá? Sozinhos. Peraí. Pronto. Então, aqui, ó, tem o triângulo. Ó, estão vendo? Triângulo preto. Então, vocês vão preencher os espaços dos quadrados, ó. Ver quantos quadrados a gente precisa para formar um triângulo preto. Então, vocês vão pintar as partes em branco, utilizando esses pedaços para formar o total de quadrados. E aí, vão me dizer quantos quadrados tem, tá? Depois, aqui embaixo, ó, com a figura rosa, ó. A mesma coisa, ó. Estão vendo que aqui tem uma figura rosa, ó, enorme? Então, vocês vão pegar essas partes de quadrados e vão juntar com as outras partes de quadrados. Você tem que ver, é que nem um quebra-cabeça, a gente tem que colocar onde encaixa, tá? A gente não vai pegar esse pedacinho aqui de quadrado e botar aqui e dizer que é um quadrado inteiro, tá? Então, é igual montar um quebra-cabeças, a gente vai montando, ver onde cada um tá encaixando, tá certo? E aí, vocês vão contar o total de quadrados que necessita para fazer esse desenho. E aí, vamos colocar aqui, tá? E aí, diz aqui para nós, ó, as figuras formadas pelo mesmo número de quadrados têm a mesma área, tá? Então, quando a gente tem duas figuras com a mesma quantidade de quadrado, a área delas é igual. O que pode acontecer é que elas não serem iguais, tá? Então, diz assim, figuras planas que têm a mesma área e a mesma forma são chamadas figuras congruentes. Então, quando a gente tem a mesma figura geométrica com o mesmo tamanho, com a mesma área, elas são chamadas de figuras congruentes, tá? Que são iguais. Depois, aqui embaixo diz assim, escreva V se a informação da obra de arte for verdadeira e F se for falsa. Os triângulos beges e pretos são figuras congruentes. Então, vocês vão olhar lá os triângulos beges e pretos e vão ver se eles são iguais, têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Aí, vão colocar V ou F aqui. Os trapézios e os pentágonos rosas são congruentes. Então, vocês vão ver se eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Se eles tiverem, vocês colocam V. Se eles não tiverem, vocês vão colocar F, tá? E aqui embaixo, ó, escreva uma informação verdadeira sobre as figuras. Então, aqui vocês vão inventar uma outra informação sobre aquelas figuras lá da obra de arte, tá?
inventem da cabeça de vocês, mas tem que ser verdadeira. Tem que ser algo que a gente olha pra imagem e a gente nota, a gente encontra, tá certo? Bom, pessoal, então por hoje são essas as páginas, 52 até a 56. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem pra tia que a tia responde, tá? Mandem e-mail. E quando terminar, peçam pro pai e pra mãe tirar foto dessas atividades e mandar por e-mail pra tia, tá? Não esqueçam de colocar um nome, a turma e a disciplina, tá bem? Beijinho, até a próxima aula.